aí vencemos mais essa batalha. Não esperávamos que no 8º mês viria outra. Outra? Cada mês era uma... É? É igual videogame. Sim, As sim. fases iam As fases passando, eu iam passei. E Vinha ficava mais difícil? uma mais difícil. Vencemos! Pera. Não, para. Freia. Aí no outro Freia. mês veio o quê no 8º? Covid. Mentira. Covid. Isso antes do Covid, eu tenho a idade gestacional, eu não me lembro, que tem que, por conta do diabetes, eu tive que fazer o eco fetal. O que é o ecofetal? Que- É um exame do coração do bebê. Ah, tá, entendi. Do Pra ver se bebê. tá É tudo feito bem, dentro da tá. barriga. É uma ultrassom Isso toda mesmo, gestante né, doutora? deve fazer. Principalmente as de alto risco. Ah, principalmente, tá. E a gente tinha feito, e essa história do estar nas mãos de Deus, eu não duvidava. Eu fui super tranquila, só faz imprudente até o exame. A hora que acabou, o Wellington olhou pra mim e falou, ai, amor, graças a Deus, a doutora falou que tava tudo bem, né? Tudo perfeitinho, formadinho, do jeitinho que tinha que estar. As válvulazinhas do coraçãozinho dela. Eu falo, gente, é incrível, como que vê? Como que é a medicina hoje? E a gente tava falando dos mini infarto, a Físio Bianca mandou Minha assim, cunhada. a Lari causou mini infarto na doutora e na família. Sim. Mas é isso que é onde eu falo. E a Lara estava ali, né? Super assim. Plena. Mas todo mundo ficava, entendi, né? tenso. Porque todo mundo se preocupa. Meu marido, né? Como pai, como marido. Os meus pais, os meus irmãos, os avós, uma a atenção na família. Tava toda, né? Quando eu descobri a gestação, a primeira coisa, a gente tem uma bis, né? E eu amo andar de moto. E lá em Tupi ainda... Ixi, ando vendeu a bis. pertinho. Falo, gente, bora de bizinha. Mulher ainda joga tudo lá no baúzinho. A primeira coisa. Tô Vende. grávida. Para de andar de moto. Eu imagino. Então, eu fiquei... Os 3 primeiros meses eu não contei pra ninguém. Pelo medo que eu Entendi, estava, de passar né? pela Que família, é passar muito tudo comum aquilo, né? também, né? Quem As pessoas sabia, só contam depois do terceiro mês. Quem sabia só eram os meus pais e o meu irmão e essa minha cunhada. Entendi. Porque nós temos uma oficina aqui em Dracena. Então, meu marido vem cedo, volta à noite. Aquela história, Deus o livre, eu preciso de algum socorro. Você tem que... Mãe, eu tô grávida. tem que... Falei, então, vamos falar pra eles, porque às vezes meu Sim. pai trabalhava aqui também, o meu irmão trabalha em Monte. Tem então que vamos contar deixar para os os mais 4, próximos, né? os 4 sabendo, e o restante, depois que eu completar o terceiro mês, a gente conta. Porque da Luísa a gente contou com 11 semanas. Eu contei na quinta-feira, que eu estava grávida, no domingo eu perdi. Então, assim, como eu passei esse processo todo difícil, né, meio depressivo, as pessoas, eu trabalhava numa farmácia em Tupi, e todo mundo chegava, ai, Laria, bebê! Não era por mal, jamais eu sei. julguei, Mas só isso que causa mais acontecia sofrimento, isso, né? A pessoa revive, né? e revive eu não isso. conseguia falar sobre isso. A pessoa chegava e me perguntava, o olho já enchia de lágrima, e minha colega, umas irmãs também, super amiga, Vanessa, virava, gente, a Lari perdeu o bebê, tá tudo bem. Eu passei um tempo que eu não conseguia falar sobre isso. Até há algum parêntese aí que eu não citei. 15 dias antes de eu descobrir que eu estava grávida, nós cantamos a música de Jó. Vocês já devem ter ouvido, né? Uma música cristã de Jó. E Jó perdeu tudo e depois Deus restituiu 2 vezes mais, né? E Deus me incomodou no coração, Larissa, ministra e testemunha o teu aborto. Eu nunca tinha falado para ninguém, eu não conseguia falar. Falei, mas Senhor, eu não falei para ninguém, vou testemunhar aqui na igreja. Eu não quero falar, isso me dói. Testemunha sobre Jó, sobre o teu aborto na música de Jó. Citei, testemunhei para os irmãos, chorei, falei, não sei o que Deus quer falar, não sei o que Deus quer fazer com isso, mas ele pediu para que eu falasse. 15 dias depois eu descobri que eu estava grávida da Helena. Então hoje, né, depois disso eu entendi, eu falei assim, eu precisava me libertar daquilo. Testemunhar o que Deus fez, porque Deus me cuidou. Ele levou a minha filha para ele, porque a minha filha já era dele. Como a Helena é, como eu sou, como todos nós somos. Nós somos dele. Apesar de ele nos dar as coisas, é tudo dele. Então ele me deu, ele levou ela para si. E eu testemunhei, 15 dias depois ele me entregou a confirmação da Helena. Voltamos. No Covid. No Covid. Outra coisa, a do Covid estava resfriada, né? Foi uma gripe muito assim. E na época de Covid, vamos lá no posto, vamos lá no Oeste também surtar as meninas de lá.
Lari, vamos fazer. A enfermeira lá, a Jéssica, fez, tal, 5 minutinhos. Eu sentada ali e tal, e a perninha balangando, esperando. Ela olhou pra mim, Tá confirmado. Aí, eu não senti medo na dengue. Aí eu fiquei um pouco preocupada. Porque N casos já tinha ouvido que a mãe teve Covid na gestação, o bebê nasceu com tal coisa. Nasce eu não me mesmo, preocupava comigo. Algumas crianças, sim. A grande maioria nasceu bem. Pode né? acontecer, né? E depende também da idade gestacional que a mãe pega. Tudo, que a mãe então, adquire. é cada caso. Exatamente. Tá. Exato. Entendi. Só que aí você ouve. Aí eu confesso que dessa vez eu Bateu um medinho. É, talvez na reta final? Por estar na reta final, assim? É mais tranquilo na reta final. A gente percebia naquela época que quem adquiria Covid no final entrava em trabalho de parto prematuro. Então... Mas E o bebê foi já isso que estava ela formado. citou pra mim. Então, Entendi. assim, minhas malas não estavam arrumadas. Eu arrumei tudo. Tudo. Tá, mas aí você de 7 meses dengue, 8º mês Covid, passou tranquilinho. E com a pressão nessa história toda tava boa ou não? Tinha equilibrado. Por conta do medicamento que eu tava Entendi. tomando, tava controlando. Entendi. Graças a Deus. Aí veio o 9º mês. Aí, no 8º passamos a Covid, também uma gripe muito forte, medicamento, tudo. Eu tive os sintomas do Covid meu, foi uma gripe que eu passei 2 dias sem conseguir me alimentar. Nossa. Aí eu liguei e falei, doutora, o último dia, se eu não conseguir mudar alguma coisa aqui, eu vou ter que ir pronto-socorro tomar soro. Eu não tô conseguindo beber água. Sim. Então tá, passou o Covid, vencemos, passou o medo, Helena não nasceu naqueles dias, glória a Deus. Chegou o 9º mês. Aí o 9º mês foi indo tranquilo, deixamos lá pré-agendado uma data de parto, né? Foi. Lari, não podemos passar... Falei, já aconteceu de tudo, Deus, agora é só o parto. Não podemos passar de 38 semanas, porque tem um risco já maior, né? Por Sim. conta do diabetes. Doutora, É a Betina, é minha filha. Então... Coitadinha, atende, vai que ela quer. Pode, se você quiser. Eu mandei o link pra ela assistir. E aí... Tá, não vamos passar de 38. Então tá. Helena estava programada para nascer dia 4 de julho. Né? Beleza. Marcamos dia 4 de julho, uma segunda-feira. Dia 27, acredito, uma semana antes. Na segunda anterior, exata. Eu estava em casa, umas 11 horas mais ou menos. Levantei, fui preparar o meu almoço. E eu comecei a sentir o meu lado direito paralisando. Liguei pro meu marido, eu não conseguia. Ficava... eu tô indo aí, você tá tendo Um AVC. Não, ele falou, não lembro a palavra, se foi infarto, um derrame. Você tá tendo um derrame, tô indo aí. E tipo assim, porque eu não liguei pros meus pais que estavam ali na cidade, né? Mas tudo bem. Não quis preocupar, falei, vai passar, é hipoglicemia. Gente, não é por nada, ninguém imagina que vai dar... Não, Ai, tá. nem no meu pior pesadelo. Não. Aí, só que não liguei pra doutora nesse dia. Ela falou, graças a Deus. Não, eu tinha infartado ali. Ali eu tinha... Tá, liguei pro Wellington, eu falei, só fica comigo na linha. Se você perceber que eu sumi, chama uma ambulância e liga pros meus pais. Aí tá, pai e mãe sente, né? Passou um tempinho, dali a pouco, do nada, chegou meu pai e minha mãe em casa. Oi, filha, viemos aqui um pouquinho. Eu assim, né, ainda. Passou, realmente a glicemia baixou, mas não baixou pra tanto, veio pra 77. A 77 eu ainda consigo ir lá, normal, comer um docinho e tudo. Veio 77, qual que é o normal? De 70 a 99. De 70 a 99. Então, tá. assim, tava de boa, não tava uma hipo a ponto, porque já aconteceu de eu ter hipo de chegar a 25 antes, e outra situação mais nova, de eu apagar e meus pais me levarem carregada. Sim, aconteceu uma vez na minha vida, graças a Deus só. E voltando, não estava pra isso. Mas aí fiquei lá, passou, falei, amor, já tô conseguindo falar. E foi só meu lado direito. No outro dia eu tinha consulta já agendada pra depois já ser o parto, né? Seria a última consulta. Pra gente decidir. Isso. Aí tá, meus pais ligam pra doutora, meu pai. Falei, não, pai, não passou, não vai adiantar agora eu ligar pra doutora, porque não vai ter o que ela fazer, né, tal. Vai me orientar e amanhã eu vou nela pra ela me examinar. Cheguei no consultório, doutora, assim, lá, graças a Deus, você não me ligou. Falei, Larissa. Que bom que você não me ligou, porque eu ia infartar. Mas o que você teve afinal? Aí foi onde ela chegou, falou assim, Lari, seguinte, vou ligar pra doutora
tal, que era a pediatra, Sim. que era que eu queria que estivesse até no dia, que é outro anjo que eu amo. E se ela puder fazer o teu parto quinta-feira, que já era 2 dias depois, né? Você vai ficar aqui, senão você vai pra Prudente. Ai, doutora. Aí começou a afligir o meu coração de novo, né? Porque eu queria fazer o parto logo. É o que eu falei, igual do Covid, não por mim. Eu não tava preocupada, ai, vai te gerar Covid, vai te dar isso aqui. Eu tava preocupada com a Helena. Com o que pudesse acontecer. Eu falava, eu quero que tira logo. Tipo assim, pra minha filha não ter riscos mais por conta da minha saúde. Eu não vou me culpar o resto da minha vida se alguma coisa acontecer com ela. Minha mãe, filha, o melhor lugar que ela tem pra estar é aí dentro, né? Eu, não, mas comer saúde assim, não. Apesar de que tava tudo bem, mas eu queria fazer o parto. Larissa, a doutora fulana não pode. Isso na quarta, né? Passei no posto com o doutor Cícero. Essa daqui eles já tinham entrado em contato um com o outro. Faz o cross, né? Isso, a gente encaminha pro Manda a Larissa pra pronto-socorro. lá. E o pronto-socorro coloca na central de regulação de vagas, que chama CROSS. Entendi. E aí, eu falei, né, vai ter que ir. Ele me ligou, né, falando que ela estava lá. Eu falei, doutor Cícero, Eu já estava bem, né? Tava. Mas era todo o contexto. Então, qual que era a hipótese diagnóstica? Um acidente vascular cerebral transitório. O que é isso? Existem vários tipos, né? Mas tem pacientes que falta sangue naquela artéria. E aí o paciente fica com essa dificuldade na fala, com essa sensação de que os membros estão formigando, né? Então, não tem como a gente não pensar, porque o diabetes propicia, a hipertensão. Depois eles explicaram que isso pode ter sido levado pela baixa glicêmica ali, pelo diabetes, ou por N outros fatores. Ela teve dengue, né? mexeu com a coagulação, ela estava hipertensa, mexe com a coagulação, ela teve Covid, que as inflamações mexem com a coagulação. Então, a gente pensava, apesar dela estar anticoagulada, a gente pensava, não tinha como não ter essa hipótese diagnóstica muito clara na nossa cabeça. E o que eu expliquei para ela, que foi foi muito tenso, porque ela acabou indo para lá, que era a nossa referência, e lá ela teria a estrutura que ela precisasse. Lá tem neurologista, lá tem UTI, lá tem UTI neonatal, lá a gente tem não tudo. sabia realmente em que pé ou que mais aconteceria. E qual era o problema, né? Então, tava muito difícil. A gente pagar o preço de fazer a cesárea dela era aqui muito arriscado, era muito arriscado. E a gente não podia. No final, passado por tudo isso, que nem a Bruna tá me mandando mensagem aqui. Estou vendo vocês no podcast e revivendo toda essa história. A Bruna é a médica do PSF, né, Bru? Beijão. Parceiraça nossa. Então, eu falei, Larissa, nós vamos ter que ir. Aí ela foi encaminhada para Prudente, que lá foi outra batalha.